Vamos lá, pessoal. Sejam todos bem-vindos, né, à nossa live aí, quarta-feira, nossa live gratuita. Todos aí, né, com banho de conhecimento, conhecimento de valor. Hoje, né, um tema muito bom que a gente vai falar aqui, que é falar de functions, mas não é qualquer função, né? A gente vai ter uma técnica aqui muito bacana, de trabalhar com, funções dinâmicas ou funções persistentes, né? Então é um conceito muito bacana que vai ajudar muito o desenvolvedor, na hora de implementar aquele código, né, num contexto mais avançado, né. Então, a gente sabe, né, que em alguns momentos o desenvolvedor ele precisa, ir além, né. Então, eu já falei aqui nas nossas lives, né, que para mim descobrir as funções do Progress, eu tenho aí o próprio help, eu coloco functions, eu pesquiso por functions, eu tenho ali o próprio criador de browser, né, quando eu criar um browser, eu coloco ali um campo calculado, né? Eu consigo listar as funções disponíveis no Progress. Mas hoje, né, é uma dica aí que vai com certeza somar muito aí na vida do desenvolvedor. Então, primeiramente, quero dar as boas-vindas aí a todos que estão nos assistindo. Muito boa noite, né? Para quem não me conhece, eu sou Carlos André, engenheiro, arquiteto, diretor, especialista em Progress, DataSul, em RP, arquitetura, desenvolvimento de software, enfim. São 25 anos aí de carreira em projetos complexos, trazendo muito resultado, muita coisa boa para os nossos clientes. E agora, é claro, né, trazendo muito conhecimento para vocês aqui na nossa plataforma, na nossa live e na Inova Academia. Então, lembrando, né, a todos aí que essa live ela fica gravada, tá? Então, ela está gravada lá e fica disponível a gravação na nossa plataforma Inova Academia, né? Para quem não conhece, Inova Academia é a nossa plataforma aí completa de treinamentos direcionados para a transformação digital do DataSul. Ali tem outras coisas, tem Fluig, tem PY, tem HTML, tem UPCs, tem a parte um pouco de DDK, tem a parte de tecnologia, segurança, customizações de APIs, tem muito conteúdo, né? Então, e todas as nossas lives, para quem não sabe, né, ficam gravadas e disponíveis. Então, você que já é membro, você pode assistir a nossa live a qualquer momento, né? Não só isso, vai ter acesso aos fontes, os fontes, né, que a gente usa aqui na nossa live, ela fica disponível lá na Inova Academia, nossa plataforma, você consegue fazer download. E também, né, algum material extra, mapa mental, então você recebe ali um conjunto extra de materiais. Então, por isso que é importante você ser membro da Inova Academia. Então, hoje, né, começando essa live bem especial, a gente vai falar aí de funções persistentes ou funções dinâmicas. Então, é um tema bem interessante, poucos desenvolvedores usam isso no dia a dia, conhecem, e muitas vezes eles são surpreendidos, porque precisa usar essas funções e não consegue de forma efetiva. Então, vamos começar, né, falar disso agora, vou dar algumas dicas primeiro, vou dar um overview, e vai falar aí um pouquinho do conceito, né, e aí a gente vai chegar aí na prática aí com um código bem bacana aí para vocês. Muito bem. Então, né, a primeira dica aí, que a gente vai estar falando é a questão das funções, né. Então, para quem todo desenvolvedor Progress, qualquer desenvolvedor, né, a primeira coisa que ele aprende a fazer é uma procedure e uma function, né, ou uma função. Então, o que que são as functions, né? Functions são blocos de códigos, né, que você vai fazer para realizar cálculos, né, retornar registros, ou seja, são pequenos blocos de códigos que você pode reutilizá-los. Então, normalmente uma função, quando você pensa em criar functions, você tem que pensar em reutilização. E isso, né, eu falo desde o começo, boas práticas, reutilização, não sei o quê. Então, só como é que eu utilizo as funções, né, de forma usando boas práticas, né? Então, muito desenvolvedor, o que que ele faz, né? Ele coloca no include ou no include, né? É ruim colocar na include ou na include? Não é ruim. Mas qual que é o problema de você colocar suas funções no include? Toda vez que você for colocar alteração na tua função, você precisa recopilar o programa, né? Então, isso é ruim. Então, qual que é o conceito, né, de você criar aí um código mais reaproveitável, né? Então, a gente vai entender isso de forma muito bacana. Então, o que que eu recomendo, né? Não só de funções, mas procedures, programas de lógica de negócio, programas, procedures de cálculo,
enfim, eu sempre recomendo, né, para os meus desenvolvedores a gente trabalhar com libraries, né, que são livros, né? São programas .p, onde você cria coletâneas, né, de processos, né, ou procedimentos, que são procedures, e functions, né? O que são isso, né? Você vai, né, rodar essas funções de forma armazenada. Por que eu tenho que fazer isso num programa .p separado e não no include ou no bloco do código? Por três motivos, né? O primeiro e grande motivo é reaproveitamento, né? A partir do momento que você coloca numa include muito específica, que é aquele código, você não sabe que aquela include está disponível. Passou um ano, passou dois, você não lembra, né? Então coloca numa library, cria um library.p, né? Classifica uma library por tipo, classifica, né? Uma library de cálculos, né? Que tem fórmula básica, fórmula pi, raiz, metros quadrados, cálculo de área, cálculo de circunferência, todos os tipos de cálculos que você utiliza aí, né? No seu dia a dia, peso, enfim, tudo que você utiliza no seu dia a dia, você pode criar uma função de cálculos, é legal. Eu posso criar uma função também para acessar registros, né? Eu posso criar uma função para acessar registro de uma tabela, não necessariamente uma função tem que ser só de um cálculo, mas uma função, né, uma regra básica, ela não pode ser muito extensa, né? E ela tem que se retornar um valor, né? Então, qual que é eu já tive uma live sobre função, a gente explicou, né? A função eu tenho as vantagens, posso atribuir ela direto numa, posso atribuir ela direto numa variável, dentro de um display, dentro de uma query, dentro de um browser, né? Num campo calculate, num campo calculado. Então, eu posso ter uma função que eu vou colocar no campo calculado, e assim, né? Por diante. Então, eu tenho aí uma infinidade de oportunidades, né? Uma infinidade de oportunidades para mim trabalhar com funções. Só que fazer função, né? Como que eu faço uma função? Você vai fazer a função de acordo com a sua necessidade. A gente já viu também na nossa live, em uma live a gente falou de funções, que dentro do Progress tem uma infinidade de funções disponíveis. Então, tem funções para tempo, para manipulação de strings, tem para criptografia, tem funções para cálculos, né, para tratamento de números, formatação, strings, tem todo tipo de função. Então, esse já teve uma live, já falou disso, não vou repetir essa live aqui hoje de novo, né? Você quer assistir essa live, você vai lá na nossa nova academia e assiste essa live. Hoje eu vou falar de um uso avançado da função e falar de boas práticas, é claro, que eu estou falando aqui agora. Então é isso. Então, primeira dica, né, para você que é desenvolvedor, André, eu quero criar minhas funções, eu quero reaproveitar, criar um código reaproveitável. Então, primeira dica, cria uma library de functions. Aí, né, você vai falar, nossa, né, mas legal, eu vou criar uma library, então eu vou colocar a função dentro de um ponto P. E aí? Mas eu não consigo chamar uma função dentro de um ponto P. Se eu colocar, eu não consigo chamar uma função dentro do ponto P. Como é que eu faço isso? Né? Então, hoje, a gente vai entender isso, né? Como que eu faço, né, para chamar uma função de forma persistente? Quais são as técnicas, né? O que que eu posso fazer para garantir, né, uma eficiência e reuso de forma estruturada das minhas funções? E não só isso, né? A gente vai entender, né, alguns usos avançados onde a gente pode ter funções dinâmicas. Como assim funções dinâmicas, André? É isso mesmo, como a gente cria um programa fórmula. O que é um programa fórmula? Lembra lá no DataSul, onde você chega lá, tem um campinho, você monta a fórmula? Você cria a variável A vezes B elevado a 2 dividido por 5 mais a raiz quadrada, mais não sei o quê. Então, esse é um ponto importante. Então, eu posso ter funções dinâmicas. As funções dinâmicas, muitos desenvolvedores aqui que são antigos, com certeza já fizeram isso, né? Já trabalhou com fórmulas, que sempre, né, aí na área de engenharia, na área de processo, materiais, até no próprio financeiro, a gente se depara aí com necessidades de trabalhar com fórmulas, né? O que é fórmula? O que é bom ter uma fórmula, né? Uma fórmula é uma forma de você criar uma interface para o usuário, onde o cálculo, né, de um determinado diâmetro, cálculo de uma densidade, cálculo de um volume de um tanque, por exemplo. Eu fiz muito isso uma época que eu trabalhei com tanques, né, com projetos aí na International Paper, trabalhava com tanques. Então, eu precisava ter fórmulas dinâmicas. Então, o que é isso, né? Eu crio um campo onde, né, o usuário ele define como vai ser o cálculo, né, daquela determinada grandeza, que pode ser, por exemplo, o volume de um tanque, um tanque, um funil, um tanque, um cone, pode ser
uma esfera, pode ser a área, né, de um determinado volume que tem que descontar algumas questões, tem que descontar, às vezes, embalagens, tem que descontar integrais aí de volumes, né? Tem que fazer uma série de coisas. Então, as fórmulas podem ser tão complexas, né, você quiser. Então, qual que é isso? Então, eu tenho métodos dinâmicos de resolver cálculos, que são funções dinâmicas. Então, vamos entender isso também, como é que eu faço isso, né? Então, se eu quero fazer um programa de fórmula, né, uma tela de fórmula para o meu usuário, como é que eu faço isso, né? Onde que eu aplico isso? Já falei, cálculo de volumes, né, principalmente em tanques industriais, que tem tanques deformados, que eu tenho que aplicar descontos, cálculo de massa, cálculo de densidade, provavelmente controle de qualidade. Gente, controle de qualidade você usa muito, né? Às vezes você captura informações de determinados equipamentos, mas você tem que aplicar valores para chegar no resultado, né? Você tem que aplicar constantes, você tem que aplicar uma constante, você tem que fazer uma divisão, ou você tem que dividir por um número total de peças, ou você tem que elevar ao número, você tem que multiplicar, enfim, você tem que aplicar um fator. Então, isso é normal na área de qualidade, produção, comissão na TOS, por exemplo, ó, um exemplo do DataSul, comissão usa fórmula, né? Modo de comissões ali, quem calcula a fórmula de comissão usa fórmula. Então, tem uma série de aplicações práticas. E quando você cria uma função dinâmica, onde o usuário pode fazer a fórmula, o que você ganha com isso? Você ganha flexibilidade, né? Então, você não deixa seu cálculo fixo. Você dá a opção para o usuário definir as suas próprios valores. O que você tem que fixar só? As variáveis, né? A variável, o usuário não pode definir. O, o usuário não pode definir a variável. Então, você já tem que ter as suas variáveis. Você define as variáveis. Quantas variáveis você quer? N, não tem limite, né? Claro, tem que ter variáveis claras, bem definidas, né? Tem que ter um exemplo, né? Então, alguns programas da TOTOS, né, tem isso, né? Você consegue definir. Um exemplo clássico ali é o quando você cadastra ali a comissão no representante, tem a fórmula, né? Então, para quem não conhece lá no representante, você tem a fórmula de comissão, no cadastro de fórmulas, você define como é feito o cálculo. E com base nisso, né, tem ali as variáveis de PIS, COFINS, ICMS, imposto, valor líquido, valor bruto, enfim, você determina todas essas variáveis e você faz esse cálculo aí de forma dinâmica. Então, isso é outra grande dica que a gente vai dar hoje, né? Como é que eu faço isso, né? Então, veja que eu tenho uma aplicabilidade muito alta dentro aí do meu processo industrial. Né? E quantas vezes você já precisou fazer isso e não sabia como, né? Quantas vezes? E quantas vezes, às vezes, você precisou disso e bateu muitos dias a cabeça, pesquisou, até achar um exemplo, né? Às vezes acha, às vezes não acha. É um pouquinho difícil de encontrar esse tipo de exemplo, mas às vezes acha. Por aí, em algum site, algum fórum, algum post aí que alguém faz, acha. Mas, né, aqui a gente vai ver isso na prática, a gente vai entender como é que funciona. E depois, é claro, esses fontes estão disponíveis aí na nossa plataforma, na Nova Academia. Então, hoje, né, a gente vai ter isso de forma muito tranquila, de forma muito direcionada. Então, pessoal, para quem já me segue, né, para quem está entrando agora, lembrando aí, né, primeiro das boas-vindas para quem entrou agora, sejam todos bem-vindos. É um prazer imenso, né, estar aí toda quarta-feira com vocês. Eu fui professor por muitos anos, gosto de ensinar, trazer conhecimento, né, é a melhor forma de ajudar as pessoas. Eu acho que isso aqui é um trabalho que não deve parar nunca, né? Mas eu dependo de vocês, então é importante que vocês divulguem, né? Divulguem isso aí para seus amigos, colegas, para todos você conhece. Ah, André, ele é analista, ele deveria participar. Sim, o analista tem que conhecer. Ele é coordenador, ele é gerente. Em breve, né? A gente vai estar na Nova Academia também. Para a área de negócio. Então, a gente vai ter conteúdos aí de faturamento, de estoque, financeiro, manutenção industrial. Então, já estamos aí no nosso roadmap aí. Em breve vai ter conteúdos de negócio. Então, os usuários também do DataSul vai poder fazer parte, né, aí da Inova Academia, vai ter muita coisa boa também. Muito bem, então, pessoal, agora, né, a gente vai ver um pouquinho disso. Então, todos, né, todos fiquem ligados, a gente vai entender um pouquinho como é que funciona. Então, vai ter dois blocos muito importantes que a gente vai entender hoje. Primeiro, a gente vai entender como é que trabalha com funções dinâmicas, né, cálculos dinâmicos. E o outro bloco, a gente vai entender como a gente trata, né? Como é que a gente roda uma função persistente. O que é a função persistente?
é uma função que está em outro programa, né? Num programa .p à parte, numa library, né? É um programa que está dentro do seu código. Então, são duas vertentes bem diferenciadas. Então, pessoal, vamos começar isso na prática. Vou compartilhar a tela para você e a gente vai já começar a ver isso agora na prática. Muito simples, rápido, né, e dinâmico. Então, já falei na série de aplicações. Depois, se você tiver dúvida, né, guarde aí, pega a dúvida de vocês, vai escrevendo aí no chat, não precisa esperar o fim da live. No final da live, eu vou responder todas as dúvidas, tá? Então, tem uma dúvida, vai escrevendo. Ah, André, eu tenho que aplicar uma função. Escreve aqui. Se eu não puder responder hoje, depois eu coloco lá dentro do nosso grupo ali do WhatsApp e em outros locais, tá bom? Muito bem. Então, vamos lá, né? Agora vamos colocar a mão na massa, né? Como é que a gente entende? Vamos colocar um pouquinho da mão. Como é que é isso, né? Como é que funciona, né? Então, vamos aí direto ao ponto, né? Então, só um minutinho que eu vou colocar aqui para vocês aqui um modelinho muito legal aí de trabalhar com funções dinâmicas. O que é uma função dinâmica? Já falei. Função dinâmica é onde você, né, passa os valores de forma dinâmica, né? Você pode montar a fórmula que você quiser, você não tem uma fórmula fixa, e você, né, calcula isso. Então, eu posso criar uma function que é uma função dinâmica? Isso, você pode criar uma function que é uma função dinâmica. Eu posso fazer isso, né? Então, depois a gente vê isso. A gente vai explicar isso na parte aí, muito legal. Vou compartilhar a tela para a gente ver isso na prática, ok? Muito bem. Então, vou pegar aqui, vou compartilhar a tela. Se alguém não vê aí, diga. Muito bem. Então, eu tenho um programinha aqui chamado Fórmula.p. Por que que eu tenho esse Fórmula.p? Porque a nossa aula agora a gente vai entender como que eu gero programas fórmulas, né? Programas fórmulas, como eu já disse, né? É aquela forma que você vai criar uma interface para o usuário escrever o cálculo, né? Então ele pode escrever o quê? Ele pode escrever a variável A, B, C, D, E, F, G, né? Então, bom, basicamente, né, lá na tela do usuário, né, o que que ele vai escrever, né? Vou ter que colocar um exemplo aqui, né? Ele vai escrever tipo assim, né? A, né, sua função A mais o peso, né, vezes 1,2, é interessante, né? Vezes 1,2. É interessante que quando eu trabalho com funções, eu nunca posso colocar nomes genéricos, né? Isso é outra dica, né? Eu tenho que sempre colocar aí um, alguma coisa, um hashtag, alguma coisa. Por quê? Para não se perder com variáveis, né? Então, isso é outra dica, né? Porque se eu for, né, trabalhar com nomes genéricos, o programa pode se perder em função de nome de campos, de tabela e tudo mais. Então, é sempre importante que eu vou definir minhas variáveis ali na tela, né? Eu posso até deixar o usuário informar, mas na hora de passar isso para a função, eu tenho que sempre passar, né, com caractere especial antes. Pode ser o hashtag, pode ser um outro, para ele não se confunda. Se eu tenho um campo peso, por exemplo, um campo IT código no item, ele vai, né? Ele vai se perder. Então, é sempre passar com variável. Então, o usuário vai digitar a fórmula que ele quiser lá no input dele, na tela dele de input. Então, ele pode digitar isso, ele pode pegar tudo isso, né? Dividir por 2, né? Vezes o A, vezes o A, aí por vezes o A de novo, enfim. Ele pode montar a fórmula que ele quiser. Então, qual que é a ideia disso, né? Então, como que eu faço isso? Como que eu resolvo uma fórmula dinâmica? Então, pensa que eu tenho um input do usuário, e o usuário vai definir a fórmula. Eu posso usar variável de peso, posso usar variável de altura, largura, de comprimento, posso usar constantes, eu posso usar qualquer tipo de fórmula. Dá para resolver Bhaskara, dá para resolver Bhaskara, dá para resolver integral, dá para resolver integral. Claro, essas funções mais complexas exigem um pouquinho mais de conhecimento, mas dá para gerar aí fórmulas bem complexas aí dentro do coisa. Eu já trabalhei com fórmulas bem complexas para cálculo de volumes industriais, cálculo de containers, né, principalmente cálculo de containers. Então, dá para gerar umas fórmulas aí bem bacana aí para otimizar o processo e gerar valor aí dentro do seu negócio, dos seus customizados, né? Então, tem aí uma infinidade de precisão. Então, agora como que a gente cria, né, uma função dinâmica. O que é uma função dinâmica, né? Uma função que o usuário monta ela, né, durante, né,
o seu processo, sem limite de variáveis, né? Eu não sei as variáveis. Ele pode usar os operadores que ele quiser, ele pode usar os operadores matemáticos que ele quiser, e a gente tem que interpretar, né? Então, primeira coisa que eu tenho que fazer, né? Primeira dica, né? Eu tenho que ter, é claro, uma função que eu passo, né? Os operadores do usuário, as variáveis, e eu transformo com uma expressão matemática, né? Com expressão matemática. Então, a primeira regra básica é essa. Eu não posso, né? Então, normalmente o usuário ele não vai digitar lá SQRT, né? Ele não vai digitar a função progress, eu tenho o mod, que é o resto. Então, ele não vai digitar, né? Então, você tem que criar, né, um conversor, né, de dados, né? Ou seja, se ele criou a variável A, o A, o que é o A? O peso. Então, você tem que ter uma função para resolver cada variável de forma independente e depois criar, né, a sua expressão, né? A sua expressão é o valor final. Então, essa é a primeira dica. Então, eu vou usar o quê? Variável, divisão, raiz, vou usar o que for. Ah, vou usar um x, vou usar um quadrado, vou usar um... Não interessa. Desde que eu tenha uma função que converta, né, a expressão do usuário em uma expressão numérica progress, né? O que é expressão numérica? É isso aqui, no final tem que ter, não tem que ter números, né? Apenas valores. Eu não posso ter. Ah, mas eu posso ter parênteses, eu posso ter um parênteses com outro parênteses que divide, que multiplica, que eleva. Posso usar SQRT, posso usar outros operadores posso usar, né? Posso usar o raiz quadrada, posso usar outros operadores, o mode, posso usar, não tem problema, tá? Não tem problema. A questão é, eu tenho que, né, gerar uma expressão matemática válida que o Progress consiga interpretar. Então, essa é a primeira dica, né? Então, normalmente, né, você vai ter variáveis, você dá um replace nessas variáveis, ou dá um find, né? Vamos supor que a sua variável é o peso do item. Então, você vai dar um find, não item código, vai achar o peso e vai dar um replace, né? Você vai dar um replace pela sua variável peso, né? Vamos supor que a sua variável é o diâmetro, né? É a altura, mesma coisa, dá um find lá no item, vai pegar lá a altura e vai dar um replace, né? Pela sua variável e vai atribuir o valor. No final, você tem que ter uma expressão assim, né? Somente com números, né? Não posso ter uma expressão sem números, né? Então, isso é muito legal. Então, aqui, né, a gente vai testar vários tipos de fórmulas. Fórmulas lógicas, né? Fórmulas decimais e fórmulas string, né? São três tipos de fórmulas bacanas que dá para vocês trabalharem bem, né? Então, é um QGzinho, um exemplozinho. Eu vou entender como é que eu faço isso, né? Bom, primeira coisa, né? É um ponto importante para a gente trabalhar, né, com a função dinâmica. Eu preciso, né, trabalhar ela dentro de uma query, né? É assim que funciona o Progress, é assim que funciona o Progress, preciso trabalhar dentro da query. Então, veja que eu tenho aqui algumas variáveis, que é uma variável, a minha expressão, né, o resultado, é uma variável lógica, né, e uma variável resultado caractere. Então, tem três tipos de resultado. Um resultado decimal, lógico e char, né? Ou character, né? Então, eu tenho três tipos de fórmulas que eu posso aplicar. Então, eu posso também trabalhar com expressões lógicas, né? Com AND, OR, SHOR, NOT. Eu posso trabalhar com expressões lógicas, até mesmo quando eu preciso fazer cálculos avançados e cálculo de operadores, né, lógicos, né? Então, às vezes, eu preciso fazer algum cálculo de operador lógico, então eu posso fazer cálculos lógicos para fazer testes, né, e resolver expressões lógicas. Então, cara, dá para fazer muita coisa, tá? Eu já trabalhei com expressões bem complexas, tá? Muito complexas mesmo, né? Expressões aí gigantescas aí de cálculos bem avançados, inclusive para cálculo de engenharia, cálculo de engenharia. Então, eu já tenho alguns projetos aqui que a gente trabalhou com a engenharia, onde na composição de engenharia o usuário já definia a fórmula, né, para calcular a quantidade daquele item. Às vezes o cara pegava, dividia, multiplicava, pegava o valor de outro campo, dividia, multiplicava, enfim, tinha uma série de variáveis, né, fórmulas bem complexas, e é possível, né? Ah, André, como que eu faço isso? É a sua necessidade, né? Então, eu só tenho que entender o conceito, depois eu pego isso e eu aplico. Então, muito bem. Então veja, né? Eu tenho aqui o TP que eu chamo dummy. O que é isso? O dummy é uma TT genérica, que é uma TT que não tem definição, não serve para nada. Mas não, você vai ter uma TT muito simples, né? E um flag único, né? Que eu chamei de F1, é só para... eu tenho que ter pelo menos um field na TT, né? Eu tenho que ter pelo menos um field. Então, criei um field único aqui. Muito bem. Então, o que eu vou definir aqui é uma query, também uma query genérica. Pode ver que é uma query chamada Q, né? Isso aqui é uma query Q, isso aqui é um programa
um programa de demonstração, né? Então, a query. Então, aí algumas coisas básicas. Isso aqui, pessoal, para mim trabalhar de forma bacana, eu preciso ter essas 3 funções aqui, ó. Uma função chamada get, né? Decimal, né? Que pode ver que retorna, todas elas retornam lógico, ó. Eu tenho a função getChar, para minha função que eu vou fazer fórmulas de char, né? De caracteres, né? E eu vou, né, trabalhar com a função get lógica. Aqui eu posso usar expressões matemáticas, expressões de string, expressões, até expressões de aprendizado, de teste de aprendizado. Dá para fazer algumas coisas bacanas aqui com isso aqui. Dá para fazer uma coisa, como você monta a fórmula, né, qualquer expressão matemática que você consiga representar numericamente ou logicamente, você consegue fazer com isso daqui, né? Muito bem, então essas 3 funções que elas são básicas, né? Eu preciso delas, são funções padrões, ó, veja que todas elas é muito simples, né? Ela só recebe o valor e retorna, nada mais, né? É um processo simples, né? Eu tenho que ter uma get decimal, um get char, né? Veja que eu tenho um input aqui, né? Basicamente é só retorna o valor, nada mais, né? Só atribui o valor, né? Result, que nós chamamos aqui nossa variável aqui, ó, result, que é uma variável, recebe a variável result e faz o que? Retorne sempre true, né? Então, beleza, fiz as 3 funções aqui que são básicas. Aí a gente começa na parte que é legal. Então, primeiramente eu tenho que ter o quê, né? Eu tenho que ter a minha expressão, né? A minha expressão. Então, o que é minha expressão? A minha expressão, né, depois que eu peguei todas as variáveis do ambiente, do usuário, peguei todos os operadores do usuário, eu converti, eu fiz um replace, né? Peguei os dados, dei um find, peguei os valores, dei um replace, e eu criei uma expressão matemática, simples como essa, né? Simples como essa. Ah, poderia colocar um parêntese, poderia colocar um parêntese, poderia colocar um parêntese e depois ainda fazer uma divisão por 2, poderia, poderia fazer isso. Então, vamos ver o resultado agora, né? Então, como é que eu faço isso, né? Então, veja que é um processo muito simples, né? Então, aqui que eu faço, ó. Eu faço um preparo da minha query, né? É padrão aí para quem trabalha com query, né? Eu faço um query, né? Eu faço um query prepare, né? Aí, o que eu faço, né? Eu dou o for each, ó que legal, ó, na minha TT, né? Na minha clause where, ó que legal, né? Eu uso o quê? Um comando chamado dynamic function. E é aqui que está o segredo, gente, dynamic function. O que é esse dynamic function, né? É uma função do Progress que permite, né, que você crie, né, ou execute funções de forma dinâmica. Não só isso, né? Permite também que você execute funções de forma persistente. A gente vai ver daqui a pouco, né? São 2 coisas diferentes. Uma coisa são funções dinâmicas, outra coisa são funções persistentes, que é outro conceito, a gente vai vir daqui a pouquinho, ok? Então, funções dinâmicas, né? Então, basicamente, o que eu faço aqui, ó? Veja que eu faço aqui, ó, o retorno, ó. Qual a função que eu vou chamar? Get decimal, né? Primeira coisa, tipo de dados, né? Pode ficar esse get decimal, o que ele faz aqui, ó? Retorna true, né? Tá aqui, ó, get décimo. E eu passo um segundo, né? Um segundo parâmetro que é a expressão, que basicamente é a minha fórmula, né? Ou seja, o tipo de dados, né? Que ele vai retornar, que é claro, o get décimo é a minha função, que é essa função aqui, né? Que vai retornar lógico. E os meus parâmetros, né? Que meus parâmetros nada mais, nada menos, né? É minha expressão. E aqui, é claro, igual a true, né? Porque eu tenho que fazer se deu certo, né? Se retornou false, né? É porque vai dar, minha query deu pau, né? Se retornar false é porque não consigo resolver a expressão. Então, é muito simples, ó. Eu dou um open na minha query, pronto. O que ele vai fazer? Ele já automaticamente atribuiu na minha variável result. Porque quando eu chamo essa função dynamic function, passando, né, a minha função e a minha expressão, né, que é a minha expressão, o que ele faz? Ele já resolve, o Progress resolve para mim a minha função matemática. É só isso, André? É só isso. Então, que tipo de conta, que função matemática, expressão matemática eu posso resolver? Qualquer expressão. Desde que seja uma expressão válida, seja um valor válido, eu não tenha... não posso ter variável de letra aqui, né? Que ele não entende, não vai resolver letras. Eu já tenho que estar com os números, né? Naturais, os números prontos. Então, se eu conseguir resolver, então, primeiramente, eu tenho que montar minha expressão. Como eu faço a expressão? Com find, replace, né? Normalmente, você monta uma expressão primeiro com variáveis e depois faz uma função replace para trocar as variáveis pelos valores. Depois você está com os valores, a expressão montada, pronto.
tá aqui, né? Tá aqui, prontinho. Então, basicamente, né, vou fazer um F2, daí eu tenho uma outra aqui, ó, que eu tô fazendo o quê? Concatenando caracteres, né? Caracteres. Então, o que que eu faço aqui, ó? Uma expressão, ó, somando Sebastian mais essa Lacroix, né? Então, ó, mais um replace, né, do username, né? Username e o progress. Então, o que que é isso aqui, né? Eu estou criando, né, uma, uma, uma função progress que trabalha com manipulação de string. Podia ser substring, replace, qualquer manipulação de string, qualquer qualquer manipulação de string, né? Substituição. Que legal, ó. Então, o que ele retorna aqui, ó? Vamos dar ele retorna para mim, né? Resolve essa expressão, né? Resolve a expressão. Veja que eu estou usando, né? Nomes, né? Strings e também aplicando aqui uma função replace. Ah, mas poderia ser uma função substring, poderia ser uma função in, poderia ser um try, qualquer função, tá? Então, aqui também tem uma série de oportunidades, né, para você trabalhar com manipulação de strings, né? Você trabalhar com strings dinâmica, onde você pede aí, né, o usuário entradas e ele substitui em frases, em textos, enfim, em strings aí de uma forma geral. Então, aqui é uma oportunidade bem bacana também, que dá bastante oportunidade aí. E aqui, né, uma variável, né, para resolver expressões lógicas, né? Expressão lógica. Então, isso aqui é muito legal, porque eu posso aplicar a forma if, né? If, else, né? Legal. Então, eu posso fazer variáveis lógicas. Então, se 2, ó, 2 mais 2 igual a 4, then yes, né? And, né? Aí eu falo yes or no, else 2 mais 2 igual a 4, né? Por que isso, né? Posso ter yes ou no, né? Se não, é 2 mais 2 igual a 4. Então, o que é isso aqui? Resolve logicamente. Vou passar uma função uma função usando if else, né? Usando cláusula or, range, qualquer expressão lógica, e ele vai resolver para mim dizer se a minha expressão é verdadeira ou falsa, né? Isso também ajuda aí em alguns casos que eu preciso ter algumas fórmulas de comparativo de valores, né? Só que isso é dinâmico, né? Então, o usuário monta, né? If, se medida maior que 2 metros, medida maior que 2, né? 2 seria 1 metro, end ou end, né? Depois tem que fazer um replace do operador se for end, peso menor que 90 kg, né? Aí faz, então ele pode criar funções lógicas. Então você pode permitir que o seu usuário crie fórmulas com derivadores, né, lógicos, e você consegue resolver essas questões lógicas. Então isso é legal. Então tratando com o usuário, então pode colocar uma regra bem complexa com 3, 4 ifs. Eu consigo resolver isso? Sim, você consegue resolver. Claro, aí você tem que quebrar, talvez em pequenos trechos, né? Pegar o resultado de uma função, passar para outra, né? Por linha, resolver ele por linha, né? Então, mas consigo fazer. Então, eu já tive casos aqui de ter funções com 5, 6 linhas. Eu pego o resultado da primeira, o resultado da segunda, o resultado da terceira, o resultado da quarta, e depois eu crio uma função que resolve o resto, né? Porque a primeira função é uma variável, recebe dados, resolvo. A segunda função é outra variável, recebe dados. Então, você permite criar também com isso daqui formas bem complexas, né? Onde o usuário pode atribuir variáveis, né? Essas variáveis que o usuário atribuir, você pode automaticamente atribuir isso na função, né? Na sua função, o retorno, né? Você atribui o retorno da sua função. E depois você pode pegar todas essas variáveis que ele atribuiu e fazer uma outra função que resolve essas variáveis, né? Uma função complementar. Isso é muito bacana, né? Isso é muito legal. Dá uma oportunidade gigantesca. Gigantesca. Sim, Anderson, esse ponto vai ser disponibilizado, tá? Então, todo mundo que tem acesso na Nova Academia tem acesso às nossas fontes, tá? Então, se algum fonte não subiu, não chegou ali, então, é só pedir lá, mas a gente sobe todos os fontes das nossas lives ali, tá? Com algumas exceções, tá? Então, cara, isso é fantástico. Isso é fantástico. Pensa, né? Você cria uma linha, peso, né? Peso é igual x, assim, outra variável. Altura igual tal. Dá para você quebrar, né? Fazer uma forma complexa que o seu usuário crie várias linhas, você resolve linha por linha, né? Cada essa linha tem uma variável de atribuição, é obrigado a ter uma atribuição, é claro, né? Você tem que atribuir isso em algum lugar. Ou você já atribui isso automático, dinamicamente, para cada linha você cria uma variável dinâmica, e depois você pega o resultado dessas variáveis, né?
que ele vai atribuir, então, a peso. Então, é peso vezes. Então, que legal. Então, dá para você fazer uma cadeia de fórmulas. E funciona, porque eu já usei isso na prática, né? A gente fez um trabalho bem complexo uma vez de engenharia, que o usuário tinha que ter questões de cálculos de engenharia bem avançados, de fios, de mangueira, de uso de equipamento, que era bem complexo, dependia de uma configuração do equipamento, e era assim que a gente fazia. A gente fazia em blocos, né? Criou um padrão de fórmulas. Criou um padrão de fórmulas. Então, resolve linha 1, resolve a linha 2. Você pega a variável, o resultante da linha 1, aplica na linha 2. A variável da linha 3, e o próprio usuário poderia atribuir variáveis, né? O peso, aí embaixo na linha de baixo, fala, ó, o resultado é peso vezes 2,5 mais a altura elevado ao quadrado dividido por 4 vezes 3. Em duas linhas, 3 linhas, 4 linhas. Então, olha a oportunidade que você tem, né, de criar um programa extremamente complexo, mas se bem utilizada a lógica, ele se torna até simples, né? Se torna simples. O que você precisa fazer? É criar um padrão de fórmula, só isso. Então André, estamos falando então que eu posso ter variáveis dinâmicas, que o próprio usuário pode atribuir a variável que ele definir, e desde que essas atribuições usem variáveis que já existem pré-definidas, e ele pode usar essa variável embaixo, e embaixo, e continuar fazendo uma sequência de fórmulas. É isso mesmo. É só você tratar isso. É só você pegar cada variável que ele definir, é claro, tem que fazer um padrão? Tem. Né? Toda vez que ele fazer a variável igual, você sabe que é uma variável que você tem que guardar. Né? Então você tem que atribuir. Então você tem que fazer isso, né? E você resolve linha por linha. Funciona? Funciona. André, como você sabe? Porque eu já fiz isso. Eu sei como funciona, né? Eu já fiz programas bem complexos, para resolver formas bem complexas de engenharia. Né? Como eu sou engenheiro, né? Então a gente já fez programas bem complexos, para cálculo de containers, né? Cálculos de engenharia, comprimento de cabo de aço, comprimento de fio, comprimento de chicotes, uma série de cálculos aí complexos. O que você precisa? Preço, principalmente preço. Preço é totalmente possível, né? Cálculo de valor, de custo, de margem, usando variáveis do próprio produto, né? Que, por exemplo, um processo básico ali preço médio, pode ser variável preço médio, pode ser variável de valor GGE, valor de mão de obra, valor do último médio, valor não sei o quê. Você pode criar as variáveis que já estão no produto, né? As variáveis que já estão no produto. E você pode criar várias linhas de cálculo, né? Que você cria aí, além disso, cria constantes, né? Cria margem, pode fazer um cálculo de margem de contribuição. Cara, margem de contribuição é uma coisa extremamente difícil de você calcular. E quando você fixa isso dentro do código, qual que é o problema de você fixar isso dentro do código? Toda hora a área de negócio quer alteração. Né? Putz, agora tem que incluir o preço do frete. Putz, agora tem que reduzir o ICMS. Agora tem que tirar o IPI. Não, agora tem que aumentar o IPI. Nossa, agora tem que colocar mais o Fundo de Combate à Pobreza. Né? Então, o que você consegue com isso? Você pega tudo isso, joga em todas as variáveis que o cara pode utilizar, joga, disponibiliza para ele, cria um padrão de fórmula. É claro, de toda forma você tem um padrão, você não pode deixar um negócio aberto. Né? Cria um padrão de fórmula e resolve. Simples assim. Funciona? Funciona. É isso aí, doidão. Configurador de produto tem, com certeza. Tem bastante coisa, usa bastante. Então, funciona, gente, e funciona muito bem, né? Então, isso aqui é fenomenal, né? E ajuda muito você a crescer, você a criar códigos aí complexos, né? Você entra na área de engenharia, a parte mais de contribuição, formação de preço, comissão. Não dá para você viver sem isso. Não dá para você conviver sem isso, porque você não pode fixar tudo. Você tem que dar o quê? A opção para o usuário criar e manipular os seus valores. Por quê? Você cria um código estratégico de valor e que vai agregar muito valor. Né? É assim que funciona o configurador de produto. O Eduardo já falou aqui, né? O configurador de produto muito bem lembrado, e outros módulos aí que tem fórmulas também dentro do DataSul. Então, muito bem. Então, vamos, né, fazer um teste aqui, vamos ver como é que vai estar
Ó, nossa, coloca que legal aqui, ó. Decimal expressão. Então, ó, essa forma aqui, ó, 2, né? 3 vezes 4, 12, né? Mais 2, 14, dividido por 2, 7, ó. Resolveu, 7. Ó, Sebastião, ó, hello progress watch. Então, ó, fez aqui a nossa, né, concatenação de strings. Agora, lógica ou expressão. Beleza, essa regra é verdadeira? 2 mais 2 é igual a 4? Yes, né? And, né? Yes or no, né? Else 2 mais 2 é igual a 4. Ou seja, a fórmula é verdadeira. Se eu colocar, né, um valor que não é verdadeiro, ele vai, né, tratar aí ele vai me dar um valor falso, né? Tá, que caiu no OR ali, né? Que tem um end OR ali. Mas enfim, aqui resolve questões de matemática. Tem só um detalhezinho que eu preciso explicar para vocês aqui, tá? É o seguinte, qual que é o problema? Aqui eu estou indicando 2 mais 3, né? Quando eu trabalho com decimal, ó que legal, vou fazer um teste aqui, ó. Olha o que vai acontecer quando eu trabalho com decimal. O valor ficou 731. Por quê? Ele não resolve decimal. Então, qual que é a dica que eu troco decimal? Eu tenho que padronizar todos os números pelo mesmo número de casas decimais. Então, se eu tenho duas casas decimais, eu sempre vou formatar esse número aqui com duas casas decimais, esse número com duas casas decimais, esse número com duas casas decimais. Isso é claro, você vai usar aí o format, você vai usar aí o, o round, outras funções aí de decimal, a própria função decimal, né? Para formatar. Por que que é isso, né? Porque no final, né? Porque no final eu tenho que dividir por. Então pode ver que pode ver que é o seguinte, ó. Ah, isso aqui é importante, ó. Ó, ó. Veja que agora o que eu fiz? Eu padronizei meu número de casas decimais, né? Então o que aconteceu? O valor, né? Ele corrigiu, inclusive ficou até um 4 em corrigir aqui. Vou até arrumar aqui o 4, né? Vamos ver se agora vai dar certo, né? Ó, então assim, beleza. Ó, então assim, o que eu sei, né? Eu padronizei meu número de casas decimais. Então o que eu tenho que fazer no final? Eu tenho que dividir por 100. Se é duas casas decimais, basicamente tem que fazer o quê? No começo, né? Você tem que padronizar o cálculo. Eu tenho número com quatro casas. Todos os números tem que formatar com quatro casas. Isso é fato. É com string, com décimo. Você tem que se virar nas funções e garantir que todos os números tenham quatro casas. É com 6 casas, com 8, não interessa. É o pi que tem. Padroniza. Nem que você tem que dar um truncate. Tem que dar um truncate. Você não pode trabalhar com número de casas variáveis, porque seu cálculo não vai bater, né? Então, mas eu vou trabalhar com 5 casas. Então, dá um truncate com 5 casas. Com 8 casas, dá um truncate com 8 casas. Com 10, não interessa, né? O DataFlow usa no máximo 9, né? 9 casas decimais. Então, isso é importante por quê? Por que eu tenho que ter duas casas? Então, no final, o que eu tenho que fazer com esse cálculo, né? Eu só dividir por 100, né? Então, o que eu vou fazer aqui agora, ó? Meu dResult, né? Que é meu variável aqui, eu divido por, né? Eu divido aqui por 100. Aí eu já, né? Tenho o valor real, ó. Se fosse 3 casas, né? Eu ia dividir por quanto? Por 1.000. Se fosse 4 casas, 10.000, isso aí vai, né? Que é o número de zeros, você vai colocar aí o número de casas decimais. Então, essa dica, pessoal, ela é valiosa porque, né? Eu já vi pessoas errar feio em cálculos por causa disso, né? Aí o cara fez o teste lá, fez a forma tudo bonitinha, né? Fez tudo com o número inteiro. 2 mais 4 vezes 6 vezes 5. O dia que caiu um número decimal, quebrou. Então, essa dica aqui, ela é valiosa, né? Porque você tem que padronizar, isso é importante, né? Você tem que padronizar as suas casas decimais. Então, vou até dar ok aqui, vou até salvar para quando eu subir na plataforma, já está com essa dica aqui. Então, eu tenho que padronizar as casas decimais. E se eu tiver com pi 3.14 e não sei o que, não sei o que? Você tem que truncar o número de casas. Você não pode trabalhar com um número de casas infinita. Mas eu fiz uma divisão que deu 34 casas. Trunca em 9. E outra coisa, né? Então, é importantíssimo isso, tá? Então, você tem que truncar e deixar que... Isso é resumindo. Todos os números você tem que formatar com o mesmo número de casas. Então, cara, essa dica ela é preciosa. Anota aí. Porque se você não fizer isso, o seu cálculo vai dar errado.
Aqui, ó, eu falei para vocês aqui, né? Um número que eu errei, né? Um número que eu errei, ele zoa o meu processo. Calma aí, minha ficou por trás da minha. Vamos lá. Ah, voltou aqui, ó. Vamos aqui, ó. O que eu vou fazer aqui agora, ó, isso que eu falei, ó. Se eu errei um número, ó. Se eu errei um número, ó, ele já dá um resultado diferente, ó. Ele dá um resultado totalmente diferente. Então, eu tenho que garantir que todos, né, sigam o mesmo padrão. Muito bem, então vou padronizar aqui. Só, cara, André, isso não é difícil. Não, não é difícil. É simples, mas te dá possibilidades infinitas de agregar valor no teu processo, nos seus específicos. Dá muita possibilidade, né? Então, é assim que a TOTS resolve fórmula, é assim que a TOTS resolve fórmula. É assim que o André resolve fórmula, é assim que o André resolve fórmula. André, que tipo de fórmula? As mais complexas possíveis. Você precisa trabalhar o quê? Com variáveis. Aí, é claro, monta, faz um caderno, né? Vai trabalhar isso, não pode sair fazendo. Vai lá, pega o caderno, planeja. Lembra do Plan, PDCA? Planeja. Vai, cria no Excel, cria as variáveis, cria um passo a passo. Monta todas as variáveis que você tem que ter. Peso, mão de obra, GGF, valor unitário, peso líquido, altura, comprimento, é uma variável que é input do usuário, é uma constante, mais as constantes do próprio usuário. Então, crie, né? Mas dá para criar uma tabelinha de constante? Dá lá na engenharia, lá no produto, tem uma variável de constantes. Você configura, né, um cadastro de constantes. Ah, mas o cara pode formar na mão também a constante? Pode formar na mão direto também o valor. Dá para fazer um cadastro que ele cadastra os próprios valores, que são as constantes? Dá também. Então, tem uma série de infinidades. Tem uma série de possibilidades aí para você agregar valor aí no teu processo. Então, o que eu preciso, pessoal? Eu preciso usar isso para o seu dia a dia. Ah, André, onde que eu vou usar isso? Cara, tem oportunidade. Toda vez que você vai fazer um cálculo, é um cálculo complexo, que usa muita coisa, se puder deixar uma telinha para o usuário, para ele poder configurar o cálculo dele, você está criando um programa já de mais qualidade, de mais valor. Então, mas eu tenho um cálculo aqui, um cálculo nunca muda. O cálculo nunca muda, beleza. Então, não preciso criar fórmula, não preciso complicar. Mas o cálculo um dia pode mudar, se cálculo muda, principalmente cálculo de impostos, mais de contribuição, formação de preço, né, engenharia, cálculos de volumes, principalmente de volumes industriais que dependem de fórmulas, né? Porque já tem muito volume industrial que dependia de fórmulas, de expressões lineares aí de nível 13, 14, pode variações de pico, variações de sensores. Então, você tem que fazer uma série de passos, né, para você conseguir chegar no cálculo. Então, eu já usei isso em muito programa de automação, funciona. É só você pensar, planejar, definir bem suas variáveis e deixar que o usuário tenha o quê? Flexibilidade para montar a forma do jeito que ele achar melhor. E agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos trabalhar com o processo de funções dinâmicas. Como assim função dinâmica? Já falei, né? Você vai criar sua library de functions, que você vai colocar ali no arquivo .p, você vai levar isso para tudo quanto é lugar, você precisa usar, tá pronto, é só usar. Não é no include, né? A include você tem que compilar o programa, ela instancia todo aquele monte de código dentro da sua compilação que é desnecessário, né? Você tem uma library com 1000 funções, aí você coloca um include dentro, vai colocar 1000 funções dentro do seu código que não usa, né? Então não, tem que ter uma library exclusiva para funções. E isso é a grande dica, vai ver como é que funciona isso agora, né? Então, vamos lá, né? Nosso segundo bloco aí, mais uma oportunidade de crescimento e aprendizado. Muito bem, vou compartilhar a tela. Agora a gente vai entender, né? Uma parte muito importante aí de trabalhar com funções dinâmicas. Muito bem, vou dar aqui um share de novo, vou compartilhar. Se você estiver vendo a minha tela, vocês avisam, dão um ok para a gente aí. Muito bem. Aqui, pessoal, vamos lá. Então,
qual que é a primeira, né? Primeira coisa que eu tenho que fazer para trabalhar com funções dinâmicas. Eu tenho que pegar todas aquelas funções que eu utilizo, né? Formas, cálculos, funções de uso que eu tenho assim para cálculo de decimal, cálculo de hora, date time, cálculo de conversão de número, cálculos, tudo que eu tenho. Pega tudo isso, faz uma limpa no seu código, joga no arquivo lib, né, chamado lib_function ou lib001, e joga no arquivo .p. A primeira coisa que tem que fazer é isso. Faz um catadão aí dos seus programas, seus fontes, tudo que você tem de função fixa em código, em include, em .p. Pega isso, joga, né, dentro de uma livre. Por quê? Fica fácil, você vai achar, toda vez que você precisar, sabe, putz, eu tenho essa função, você sabe que você tem, né? Então você já tem um documento centralizado, você fica fácil. Então você consegue ter mais controle das suas funções, você não vai reescrever, né? Quantas vezes você retrabalha, porque você já tem uma função, você não lembra. Às vezes tá com um nome lá que você nem lembra o nome. Aí você vai fazer, você faz, tem que fazer de novo, porque você não lembra, né? Então, esse é o detalhe, né? E outra coisa, né? Função, gente, sempre documenta, né? Coloca em cima para que ela serve, né? Para que eu fui feito, né? Responde essa pergunta, né? Quais são os parâmetros, né? Quais são os parâmetros de entrada? Quais os parâmetros? Como eu uso? Como eu uso? Que isso? Exemplo. Documenta a sua função. Por quê? Porque amanhã não é você que vai usar essa função, é o seu colega, é alguém que veio depois de você. Então, eu tenho que documentar, é claro, tem que documentar releases, versões, seguir aquele padrãozinho da TOTS. Tenho, faz parte das boas práticas. Mas eu tenho que documentar, pelo menos eu tenho que colocar para que foi feito, quais parâmetros e como você usa. Um exemplo. Por quê? Facilita a tua vida depois. Né? Passou um mês, 2 meses, 3 meses, você não lembra. Você não vai lembrar. Você olhando, você tem que interpretar o código. Uma função simples, beleza, uma função um pouquinho mais complexa, né? Uma função mais complexa, você não vai lembrar. Então, documentar é uma boa prática que vai te dar aí uma. Mas dá trabalho. Não dá trabalho, não, gente. Rapidinho. É fácil. Isso te ajuda, né? Então você responde essas 3 perguntas sempre no cabeçalho da função, né? Então é legal porque vai dar para vocês aí uma coisa. Então, basicamente, né? O que nós estamos fazendo aqui? Uma função, eu tenho uma função chamada display. Eu posso fazer uma função também, display? Posso. Posso fazer uma função para retornar um raw ID, retornar um registro? Posso. Posso retornar uma temp table? Posso retornar qualquer coisa, um objeto, uma handle da temp table? Posso retornar handle, temp table handle? Posso retornar temp table handle. Eu posso retornar temp table handle. Então, você está falando então que eu posso fazer uma function que busca uma tabela e de retorno a renda da KTP, eu usar essa renda dinamicamente lá do fundo, não posso fazer isso, né? Posso retornar uma renda. Eu posso retornar qualquer coisa, né? Que seja variáveis, qualquer tipo de dados. Então, function, né? Então, aqui é uma função simples, né? Só para a gente exemplificar. Mas que tipo de função eu vou colocar aqui? Todas as suas funções. Aqui apenas de questão didática, né? Eu crio uma função que dá um display, uma função chamada first hack, né? O que é isso, né? Que dá um find first, né? Na primeiro registro, né? Tem que estar tratado, é um exemplo que eu até copiei da documentação da TOTS, né? Tá sendo erro, tá sem nada aqui, né? Deveria estar aqui com o erro, né? Porque deveria estar com tratado, né? Não tem no lock, né? Não tem nenhuma melhor espaço, eu tenho que colocar no lock, no erro, né? Porque eu vou travar o registro, né? Mas aqui não esquece o código, né? Aqui é importante a gente entender, né? Como que eu executo essas funções. Como que eu executo essas funções, né? Como que eu executo isso aqui? Então, qual que é a regra básica? Isso função todo mundo sabe, né? A função tem que ter um nome, return, lógico, né? E eu posso colocar aqui os parâmetros, né? A variável, a integer e coisa. Nesse caso, não tem parâmetro, eu não quero fazer com parâmetros, eu posso criar parâmetros. Então, tem uma aula que eu explico na Nova Academia, eu falo só sobre funções, eu explico todo esse processo. Tem uma aula que a gente fala sobre funções, como criar uma função, forma de criação de funções, a gente fala sobre isso. Mas o que interessa para mim aqui agora não é, né, como criar função, é como eu executo uma função persistente, né? Ou seja, uma função que está
separada do meu código, está numa library minha organizada, documentada para uso, né, futuro aí em outras oportunidades. Então, beleza, então você vai fazer a sua coletânea de funções, deixar aí na sua library, e aí, claro, vai chegar o grande momento que você, né, vai ter que usar essas funções. Como que eu chamo essas funções, né? Então, gente, para quem não sabe, né, da mesma forma que eu uso o Dynamic Function para fazer cálculos dinâmicos, ou seja, funções dinâmicas, para fazer funções dinâmicas, eu uso também para chamar as minhas funções de forma persistente. De forma persistente. Então, aqui está o grande segredo. Então, esse programinha é um programinha também simples, que ele cria um formulário, basicamente, ó, eu tenho, não interessa aqui, mas aqui basicamente o que eu faço, né? O que eu fiz aqui, ó? Criei uma variável tipo handle e estou rodando a minha lib persistente, ó, colocando na memória, ó, colocando na memória. Então, a partir do momento que eu rodo minha lib persistente, todos os meus métodos, sejam procedures, seja functions, sejam objetos, né? Se tiver objetos também, é claro, né? Eles ficam o quê? Disponíveis, né? Eles ficam disponíveis, né? Então, todos os meus objetos, se eu tiver instanciado lá, ficam disponíveis, né? Se eu não tiver nenhum objeto instanciado, não tiver nada, né? Então, mas pelo menos functions e procedures, ela fica disponível para eu executar ela de forma persistente, né? Então, procedure, todo mundo já sabe, né? Como que eu faço. Mas a função, a única forma que eu tenho de executar uma função que está externa, ou seja, está em outro programa. André, mas isso com a tela .w funciona também? Funciona também. Então, se eu dar um dynamic function, pode dar uma função de uma tela, eu consigo executar? Consigo, inclusive no DDK, tá? Às vezes tem funções ali internas do próprio DDK, usando dynamic function, eu consigo executar funções da outra procedura. O que eu preciso fazer? Pegar handle. Se eu pegar handle, eu tenho acesso a todas as funções, todos os métodos. Eu só preciso saber o nome da função e eu uso dynamic function, né? Dynamic function, muito simples, ó, pessoal. Como que é simples, ó? Functions, né? O nome da minha função. E é muito legal aqui ainda, né? Que aqui eu estou usando uma função dentro da função, né? Eu estou usando aqui funcs, né? IDX. O que é essa func IDX, né? É uma função que retorna o nome da minha função, né? Então, né? Por quê, né? Aqui eu uso o action aqui, ó. Ele retorna aqui a minha função, né? A minha função, que é o enter, né? O first, o last, o next e o prior. Então, eu passo o lib, né? E aí, o que eu vou fazer aqui, né? Em hlib. Em hlib. André, e se eu tiver parâmetro? E se eu tiver um parâmetro? Não tem problema, não. Eu venho aqui, né? E passo pelos parâmetros. Input, né? Mesma coisa. Input, param1, né? Input ou output, né? Input para um, output não, negócio de input, né? Para um, para dois, né? Então, eu não preciso colocar input em função, tá? Começou a entrar, eu posso fazer, ó, para um, né? Para um, dois. Então, eu posso passar a função. Nesse caso, não tem função. Mas se eu tivesse, seria dessa forma, né? E se eu quiser entender um pouquinho mais também da Dynamic Function, né? Eu posso também vir aqui do help do produto, né? Ou no próprio Google também, tem a documentação da Progress, né? Eu tenho aqui Dynamic Function. E aí ele fala, né? Basicamente isso que eu estou falando para vocês. Não? Então, é Dynamic Function, né? Function name, né? Veja que esse function name é uma string, né? Por isso que aqui eu uso uma função function, que retorna o número da função, né? Por isso que é uma coisa bacana, né? Por quê? Essa function que eu estou chamando aqui, né? Que essa variável function, o que ela faz? Ó, ela é um extent, ó. O que ela retorna? De acordo com o índice, ó, ela retorna, ó, first hack, last hack, next hack, prev hack e querying, né? Esse querying aqui não estou nem usando, que é para sair do programa, não estou nem usando, mas retorna o número da função. Então, o que é isso legal aqui? Eu estou usando, inclusive, o número da função dinâmica, né? Que eu poderia usar lá também, né? No meu processo de fórmula, eu poderia ter funções, né, dinâmicas. Eu estou usando uma função dinâmica. Então, eu tenho uma função, essa função que ela vai ser resolvida vai retornar o nome da minha função e automaticamente vou dar essa de forma persistente. Quanto isso, muito bem, né? Vamos ver aqui no help, basicamente é isso que eu estou mostrando para vocês, né? Então, e, ó, invoke, né? Chama um user defined function, que basicamente chama uma função definida pelo usuário, né? O AVM evaluation the name of the function, né? Ou seja, ele redefine o nome da função e
e procedure handler se existir, ou seja, ele trata isso inclusive dentro de um procedure handler. Então tá aqui, né? Dynamic function, ó, function name, né? Em procedure handler, veja que eu não sou obrigado a utilizar o function handler, se já estiver dentro, às vezes, do procedure, e depois, né, os meus parâmetros, parâmetro 1, parâmetro 2, né, que eu tenho que passar aqui. Então, é muito de boa, é muito tranquilo, inclusive aqui dentro da própria, né, esse help, já tem ele aqui, ó, então esse exemplo que eu estou mostrando para vocês, eu tirei justamente da condição da Progress, não inventei nada, né, estou usando aqui, só que eu fiz a mudança aqui, qual mudança que eu fiz, né, essa função que ela não é persistente, né, eu fiz uma pequena mudança nesse código para que a função ficasse persistente, ou seja, o que é a função persistente? É uma função que fica armazenado em outro programa .p ou em uma janela .w, um objeto .w, né? Então, eu fiz algumas adequações nesse código para a gente fazer isso, né? O nosso exemplo, né? Só dei uma adequação, ok? Então, muito legal isso daqui, né? Então, tem aqui um exemplo de como utilizar, mas, né? O mais importante é aqui, né? Então, vamos entender como é que funciona. Olha que legal. Então, ó, Dynamic Function, a function não tem parâmetro, né? Em HLib. HLib, ó, coloquei na memória aqui a minha lib. É só isso, André? É. Por que você criou tudo isso? Cara, isso aqui é só para criar um código, que eu peguei do exemplo, é um código dinâmico que para mim poder executar as funções de forma persistente. Só isso. É só isso. Então, vamos testar isso na prática, né? Então, basicamente, vou dar um F2, ó. Opa, deixa eu ver aqui, tem um errinho aqui, deixa eu ver. Tá, já sei aqui, um parênteses que eu tirei aqui. Então, Shift F2, sim, Shift F2, beleza. Agora vamos dar um function F2 aqui. Calma aí. Opa. Ó que legal, ó. Então, ó, como é que funciona? Ó, ele tá no repeat, né? Ele pede aqui, dá um update no action. Ó, primeiro registro, ó, first, ó. Ó, retornou o registro. Aí dou outro enter. É o last. Ó, o next, né? Pode ser o N, ó. Retornou, record found yes. Olha, mas da onde está vindo esse record found yes, né? Tá vindo daqui, ó, né? A própria, né? Meu próprio dynamic function, né? Meu próprio dynamic function retorna, né? Verdadeiro ou falso. Meu aldão, né? Que essa variável que está recebendo retorna verdadeiro ou falso, né? Então, é o retorno, né? Aldone igual? Por que Aldone igual? Porque o Aldone aqui ele é true, ó. Ele é true. Então, eu só estou fazendo um teste lógico. Aqui, ó. Se true igual a true, né? True retornou igual a true. Então, record found. Por quê? Veja que lá na minha função ele retorna o quê? A variable, né? A variable, né? Então beleza, ó. Agora eu vou colocar, vou colocar uma outra letra nada a ver, ó. Então não retorna nada, ó. Então, ó. Agora eu vou colocar o first de novo, né? O first. Ó. Coisa linda. Só, legal? E aí, o que vocês acharam disso? Legal, né? Veja, olha que interessante, né? Além de eu chamar a função persistente, eu ainda acessei ela de forma dinâmica, né? Aqui são dois exemplos bacanas, né? Que eu peguei do próprio fonte da Progress. Então, do exemplo da Progress. Então, cara, isso aqui dá uma outra possibilidade de oportunidades para você, né? Para o usuário informar, né? Você ter funções pré-definidas, nome de funções pré-definidas, com opções do usuário, em fórmula. Então, dá para você criar uma função, o usuário vai passar a função dinâmica com as variáveis, dá para você fazer isso também, né? Funções dinâmicas. Então, aí traz uma oportunidade de leques, de oportunidade de você automatizar, de você criar, de você trazer valor para a organização de vocês. Lembrando, esse fonte também, tá? Ele vai estar disponível lá, né, na plataforma da Nova Academia, vou subir ele também, os dois fontes. Esse fonte aqui ele é muito tranquilo, porque ele já tem no Help, né? O primeiro não, né? É um fonte mais implementado, esse aqui tem no Help. Mas, de qualquer forma, eu vou subir os dois lá, e vocês que já são membros, já têm acesso, já fica tudo tranquilo. Então, gente, é um conteúdo muito bacana, né? É simples para quem sabe. Para quem sabe. E mesmo para quem já sabe, eu tenho certeza que tem dicas aqui que vocês vão levar que vocês não tinham tanta certeza de como as coisas funcionavam. Vocês faziam às vezes, mas não tinham a dinâmica do funcionamento, né? Então, mesmo sendo simples, a gente aprende. Mesmo já sabendo, eu aprendo mais, né? Então,
Aquele que já sabe tudo é aquele cara que não cresce, né? Aquele cara que vai ser sempre o ignorante de sempre, que nunca vai crescer. Então, quem está disposto a aprender vai estar sempre crescendo. E é isso que eu gosto de vocês, são pessoas aqui maravilhosas, pessoas que estão aqui, tem muitos aqui que estão comigo quase todas as lives, não perde uma live. Cara, é só gratidão aí, né? Gratidão mesmo, de todo o coração aí de ter vocês com a gente aí. E, né, mais uma vez, né, aquela chamadinha, traz seus amigos, convida, põe nos grupos, fala da live, ó, tem uma live bacana, né, com o Carlos, ó, vem com gente, vem comigo, vamos assistir a live do Carlos, vamos criar um conteúdo, vamos trabalhar, né, vamos lá, vamos para a live de quarta, você não é gratuita, não paga nada. Gente, você está ganhando, você está distribuindo conhecimento de graça. E esse valor de conhecimento você vai achar onde? Difícil você vai achar em algum lugar, né? Gente, é isso, né? Fico grato, assim, o que me dá prazer, né? É saber que as pessoas aproveitam isso, né? Se eu tivesse aqui, ninguém tivesse dando feedback, ninguém... Cara, mas é que eu recebo com alguns alunos, algumas pessoas que me chamam, nossa, cara, ó, tô aplicando aqui como é seu treinamento, putz, eu tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, cara, é muito bom. Olha, consegui ganhar mais um pouquinho aqui, aumentei minha hora, porque eu tô agora trabalhando com a API REST, ó, tô trabalhando agora com a transformação digital, tô consumindo API, tô fazendo integração com o banco, eu aprendi no teu treinamento, tô customizando as telas HTML, tô criando customização do MLA que eu aprendi no teu treinamento. Cara, isso é muito gratificante. Isso é muito bom, que a gente vê as pessoas realmente crescendo. A gente vê que todo o trabalho, todo esse esforço que a gente faz aqui de back-end, vale a pena. Isso dá o que pra gente? Dá energia, dá incentivo para continuar fazendo mais, né? Eu gosto de ensinar, eu gosto de ajudar as pessoas, né? Para quem não sabe, né? Eu coordenei um treinamento, um curso de transformação digital por 10 anos. Eu gosto de levar o conhecimento das pessoas, né? Eu acredito muito, né, que conhecimento é o melhor valor do ser humano, né? Então, gratidão, muito obrigado a todos vocês. E a gente se vê aí, né, na nossa próxima live, 19h30, gente, ó, quarta-feira, 19h30, a gente se fala aí, né, de novo, estamos aí com um novo tema, com nova, é, novos desafios, né, mais conhecimento, muita coisa boa. Então, até breve, né, até quarta-feira, a gente se fala então. Boa noite, né, a todos e que Deus abençoe aí, né, a quarta-feira de toda a família e a gente se vê em breve. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado, Cláudio, todo mundo aí pelo feedback, tá? Muito obrigado a todos.